tinha uma atmosfera especial aqui. Tinha algo sobrenatural aqui. E eu quero que você receba essa palavra nesse momento, nessa noite. Nós vamos ter daqui a pouco a ceia do Senhor. E eu já até divulguei o tema da mensagem. O mover de Deus flui na unidade. O mover de Deus flui na unidade. A ceia é um exemplo vivo, é uma ilustração viva da comunhão que eu tenho com Deus, que eu tenho com Jesus e que Jesus tem comigo. Ela exemplifica tudo aquilo que Jesus fez por nós. E a gente, quando participa do pão, a gente está declarando que a gente faz parte do corpo. E é interessante, eu gostei da ilustração que, não sei se foi a Zaninha ou a Lucimar que deu, alguém deu, que mistura um café com leite. A Lucimar, a gente vê o café e vê o leite, e mistura, depois pede para separar o café do leite. Não tem jeito. Comunhão verdadeira é essa, quando você não consegue distinguir um do outro. Você sabe que ali tem café com leite, você sabe que ele tem café e tem leite. A sua união com Cristo tem que ser assim. A gente tem que perceber, principalmente, o sabor de Cristo na nossa vida. O sabor de Cristo tem que estar na minha vida e na sua. E aí, o mesmo Senhor que está em mim, está em você. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em nós. E aí nós temos uma perfeita união. Isso é tremendo, isso é sobrenatural. Eu quero compartilhar uma palavra. O mover flui na unidade. João 17:11. Projeta aí para mim, eu vou ler alguns textos na revista e atualizada e eu vou falar quando for diferente. Diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Sabe, meus irmãos, a unidade começa no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, eles vivem em unidade perfeita. Amém? Uma unidade perfeita. É a vida eterna, é a própria Zoe de Deus. É a própria vida que Deus conhece e vive. Jesus viveu essa vida aqui na terra. E Ele deu ela para mim e para você. Nós temos possibilidade de estarmos unidos uns com os outros e unidos com Cristo, né? Presta atenção. Do mesmo jeito que o navio não navega onde não há água, se não tiver água o navio encalha, assim é o mover de Deus. Deus não flui aonde não há unidade. O mover de Deus não flui onde não há unidade. Aonde há contenda, onde há dissensão, não há mover de Deus. E é por isso que a gente quer compartilhar algumas coisas poderosas aqui. Essa palavra, a gente já ministrou alguma coisa dela há um tempo atrás, naquela campanha de oração de jejum que nós fizemos no início do ano. Pastor Renato ministrou ela também na igreja dele. Eu estou usando um pouco do esboço dele, um pouco do que a gente fez aqui, mas também um pouco de tudo que a gente viu aqui. E eu quero compartilhar essa palavra com você nesta noite. Eu queria compartilhar algumas coisas muito poderosas sobre a unidade. A unidade é poderosa. Repete comigo. A unidade é poderosa. Primeira coisa que eu quero compartilhar é isso. A unidade é poderosa. E às vezes ela é poderosa para o bem e para o mal também. Quando pessoas se unem para fazer o mal, elas fazem também. Quando pessoas se unem para fazer o bem, elas fazem. Olha um exemplo da Bíblia. Gênesis 11, de 5-9. A construção da Torre de Babel. A construção da Torre de Babel.
está aqui, palavra de Deus. Né? Eu vou ler aqui, diz assim, Gênesis capítulo 11, de 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A Bíblia diz que os homens se juntaram para construir uma torre que alcançasse o céu. E aí, Deus desceu para ver a cidade e a torre que eles edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Repete comigo: o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Olha o que o Senhor falou. O povo é um, isso é apenas o começo, e não vai haver restrição para tudo que eles podem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe isso, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Olha, meus irmãos, põe aí, por favor, o versículo 6, se você tiver possibilidade, na Viva. Olha como que está na Viva. E disse: vede, eles formam um só povo e falam a mesma língua, por isso já se animam em fazer coisas grandiosas. Quem que não farão mais tarde? Nada será capaz de parar essa gente. E não era uma coisa boa que estava fazendo. A unidade ali não era uma coisa boa. A Torre de Babel era uma coisa ruim. Era contra o propósito de Deus, porque Deus mandou multiplicar e espalhar, encher a terra. Essa foi a ordem do Senhor. E a Torre de Babel era contra a vontade do Senhor, era contra a ordem do Senhor. Vamos juntar e não vamos espalhar não, e vamos alcançar o céu. Mas só que, aí o Senhor veio e impediu. Mas só que ele demonstrou um princípio poderoso. O princípio da unidade, o poder da unidade. A unidade é poderosa. Eles estavam em unidade para alguma coisa errada. Mas essa verdade não muda. Quando as pessoas se unem, elas podem. Há algum tempo atrás, o Congresso Nacional se uniu e tirou presidentes. Quando querem, se unem e tiram, independente de ter feito coisa errada ou certa, vai lá e retira. Porque o Congresso tem o poder de votar. Se tiver dividido, ninguém vai lá e tira. A unidade é poderosa. Quando há unidade no casamento, né? O casal, é vitorioso. Quando o marido e mulher estão unidos, estão em sintonia, é vitória só. Não há nada que restringe aquele casal. Quando há unidade na família, quando a família está unida, não há restrição para o que aquela família possa fazer. E você vê casal que anda junto, que trabalha junto, que está lá juntando junto, está trabalhando junto, eles prosperam muito mais, porque estão tendo um só pensamento. Quando a unidade na célula, não haverá restrição para o que essa célula possa fazer, amém? A célula, quando está todo mundo pensando junto, quando está todo mundo igual, quando está todo mundo pensando igual, e quando há unidade na igreja, não haverá restrição para o que essa igreja possa fazer, amém? Quando há unidade na igreja, não vai ter restrição para o que essa igreja possa fazer. Por isso que o diabo quer separar as pessoas, quer acabar com a unidade. O propósito dele é destruir a união e a unidade, né? Tem muitas coisas que a gente precisa fazer, mas para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de ter o quê? Unidade. A gente tem que ser um só, né?
Eu fico imaginando como igreja, quantas coisas a gente poderia ter conquistado nesse ano, no ano passado, se a gente tivesse unido, 100%, num só propósito, todo mundo pensando igual, todo mundo junto. Não há nada, não haveria nada capaz de nos deter. Não há nada capaz de deter uma unidade aprovada por Deus. Amém? Porque a unidade é poderosa. Quando estamos unidos, juntos, nada pode nos deter. O próprio Deus falou isso. Quando o povo estava lá unido, ele falou assim, ó, vamos lá, que senão daqui a pouco nada pode deter eles. Eu não estou falando de mim, eu estou falando que a palavra de Deus fala. Se nós estivermos unidos, nada pode nos deter. Amém? Se a igreja estiver unida, nada pode deter. Nada. Mas qual o significado de unidade, pastor? O que significa isso que o senhor está falando? Nós precisamos ter unidade, né? Unidade significa ter o mesmo propósito. Repete comigo. Unidade significa ter o mesmo propósito. Projeta aí 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10, olha o que está escrito lá. Rogo-vos, pois, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na NVI diz assim, que não haja entre vós, o finalzinho, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num só pensamento, no mesmo pensamento e num só parecer. A gente tem que ter um só pensamento e um só parecer. Deus disse lá, o povo é um. Não é que era todo mundo igual, mas que o povo tinha um só pensamento. Era no sentido de que eles tinham um propósito, vamos construir uma torre. Eles estavam juntos perseguindo a mesma visão. E nós aqui, será que é possível isso? A gente é tão diferente. Será que é possível nós termos um só pensamento, uma só visão, unidade? Eu vi que isso é possível quando a gente ministrou essa palavra aqui nesse final de semana. Eu creio que nós saímos aqui bem afinados com a palavra de Deus, amém? E nós queremos que toda igreja caminhe assim, né? Nós queremos que toda a igreja, a unanimidade é do céu, é o princípio de Deus. Mesmo versículo, olha a parte inicial dele, olha só, rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Eu suplico que todos vocês concordem uns com os outros no que falam. Volta para a revista atualizada. Olha só o que está lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Nós temos que falar a mesma língua. A nossa língua tem que ser a língua do céu, a mesma visão. Não deixe o diabo roubar essa visão da sua vida, não. E que a gente possa dizer todos a mesma coisa. Deus disse para eles lá, o povo é um. E falou assim, todos têm a mesma língua. Quando o povo é um e quando todo mundo fala igual, tem unidade. Eles estão com um só propósito. Há unidade quando todo mundo fala a mesma coisa. Nós estamos com um só coração. É o que a Bíblia diz lá em Atos 2. Havia, da multidão dos que criam, era um só coração. Amém? Era um só coração. Nós precisamos ter um só coração. Um povo que vive unidade é um povo em que seu coração está todo cheio do mesmo propósito, dos mesmos sonhos. Nós estamos sonhando os mesmos sonhos, com o mesmo propósito. Não é cada um fazendo a sua própria vontade, como a gente viu aqui. É todo mundo no mesmo sonho.
Eu creio que aqui na nossa igreja muita gente tem o mesmo propósito, muitos temos o mesmo sonho, o mesmo propósito, temos uma igreja vencedora. Só que isso tem que ser unânime, todo mundo tem que pensar junto. Quanto mais pessoas nós tivermos juntos nesse mesmo propósito, mais poderosos nós seremos, mais fortes nós seremos. Um ajuda o outro, um ajuda o outro. Por isso, nós precisamos ter unidade. Todo mundo falar a mesma língua e dizer a mesma coisa, significa falar a mesma coisa, ter a mesma visão. Por isso que o nome é imersão na visão. A gente queria que todo mundo, nosso propósito é que todo mundo tenha a mesma visão, o mesmo coração, o mesmo propósito. A visão do céu, amém? Como nós podemos viver em unidade? Nós falamos já aqui que a unidade é poderosa, nós falamos o significado da unidade, é ter uma só voz, uma só linguagem e um só propósito, sermos um, mas como nós podemos viver em unidade? Só pode haver unidade. Nós só vamos ter unidade quando nós tivermos uma visão pura acerca da liderança. E não é acerca só da liderança do pastor ou da liderança sincera, acerca do que é ser líder, do que é liderança, acerca da nossa visão. Sabe, a gente precisa fazer cair por terra, eu quero ler igual está aqui, a gente precisa fazer cair por terra o engano, é um engano, de que os líderes estão aqui só para explorar a gente e oprimir. É uma mentira do diabo, é um engano do diabo. Os líderes estão aqui para me explorar e para me oprimir. Isso é uma mentira, isso tem que cair por terra. Se você já pensou assim, rejeita esse pensamento, que isso não é de Deus para a gente. Nós precisamos enxergar que a nossa liderança é um presente de Deus para nos servir. Eu lembro que um dos conceitos de liderança que saiu do meu coração aqui é a liderança servidora. Os líderes estão aqui para servir, é um presente de Deus para te servir. Líder que não serve, nós aprendemos, líder que não serve para nada. Nós precisamos de aprender isso. É impossível nós edificarmos uma obra sem entendermos o que é a liderança e a autoridade. E o inverso é a mesma coisa. Com liderança e autoridade, nós vamos fazer algo tremendo no nosso lugar, nesse tempo. A unidade é quebrada quando a serpente coloca dúvida a respeito da liderança. A serpente foi lá no Éden e colocou na Eva dúvida a respeito do que Deus tinha falado. E a unidade foi quebrada. Líderes são pessoas que Deus levanta. Não foi, olha como é que a serpente falou para Eva, projeta aí para mim, Gênesis, deixa eu ver aqui, projeta aí para mim. Não é bem assim que Deus disse? Pode deixar. Deus não quer que você conheça o bem e o mal, por isso que Ele falou para você não comer. Deus está privando você de algo que não é bom para você. Ele não quer que você cresça e seja como Ele. O que aconteceu? Eva preferiu acreditar na serpente do que acreditar em Deus. E houve a queda. A unidade é quebrada quando a serpente consegue perverter a visão a respeito da liderança. E nós vimos aqui que a liderança é muito atacada e a gente a gente não acerta sempre mesmo não. E o nosso erro é um teste para o liderado. E o diabo aproveita isso para poder colocar dissensão e contenda. Nós precisamos ficar firmes. Só pode haver unidade quando há honra e lealdade. Quem ministrou lealdade e honra aqui? Só pode haver unidade quando há lealdade e honra, não é mesmo? Só pode haver.
Salmo 88, 5, olha só. Salmo capítulo 8, versículo 5. Projeta para mim. Salmo 8, 5. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Quando nós somos criados, a honra foi colocada dentro de nós. A glória foi colocada dentro de nós. A honra conecta pessoas. Nós recebemos isso de Deus. Mas quando o pecado veio, nós perdemos esse princípio. E é só em Cristo que a gente pode ter isso de novo. A conexão do homem com Deus acabou. E a honra conecta duas pessoas. É muito importante você aprender o princípio da honra. Honrar. Porque é um princípio do céu. Olha só alguns exemplos. Como que Satanás faz? Como que o diabo faz? Do mesmo jeito que a honra conecta pessoas, a desonra fecha portas. Quando a gente desonra, a gente tem as portas fechadas. Eu queria pensar alguns exemplos. Isaías 14, 12. Estava na ministração do pastor Mateus isso aqui. Ou da Zaninha. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado para a terra, tu que debilitavas as nações. Primeiro exemplo de desonra e de uma pessoa que não honrou a autoridade foi quando Satanás desonrou a autoridade de Deus. Ele quis ser igual a Deus, e Deus não criou ele para ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus, e pelo contrário, ele criou o homem em imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo quer te destruir, porque você tem condição em Cristo de ser imagem e semelhança de Deus, ser filho de Deus. Mas olha, Satanás, a primeira consequência da desonra foi lá no céu. Lúcifer perdeu acesso à presença de Deus, e a Bíblia está dizendo aí, que ele foi lançado. Saia como raio da minha presença, saia da minha presença. Do mesmo jeito que você caiu do céu, você vai para a terra, vai sair daqui, você vai ser lançado fora. A desonra faz a pessoa perder a posição que Deus colocou ela. E a Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz, cuidava dos corais celestiais. Se você continuar lendo esses capítulos de Isaías aqui, você vai ver isso. Mas a desonra fez com que ele fosse expulso da presença de Deus. Outro exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá no céu, no paraíso, com Deus. Deus vivia todo dia, Deus vinha todo dia. E eu não sei quantas eras Deus vinha ali e conversava com Eva e com Adão. Alguém já me perguntou, por que Adão deixou Eva sozinha? Não é isso, não foi imediatamente a queda do homem, não. Eu creio que o homem viveu um tempo, experimentou a presença de Deus com um tempo, mas uma hora lá, a Eva tinha que estar num lugar e o Adão em outro. O marido não fica grudado na mulher o tempo inteiro mesmo, não. Ele tinha que velar. Tem tantas teologias a respeito disso, mas eu estou dizendo o seguinte, que no dia em que eles decidiram seguir o caminho da desonra, eles desonraram o nome de Deus, foram contra o trono de Deus. No dia que eles decidiram dar ouvido à voz do diabo e não à voz de Deus, ele se desconectou do céu. O homem se desconectou da presença de Deus. No dia que Adão e Eva no dia que aquele casal decidiu ouvir a voz da serpente, eles se desconectaram de Deus, foram expulsos do paraíso. Esse não é apenas o segundo exemplo, tem o terceiro exemplo. A rainha Vasti. Quem conhece a história da rainha Vasti?
A rainha Vasti, ela estava lá na época da Esther, lá no livro de Esther, a rainha Radassa veio para o lugar dela, porque a rainha Vasti, ela desonrou o rei mandou chamar ela, e ela não foi na presença do rei, o rei convocou ela para estar na presença. Isso é uma ilustração, o Senhor chama a gente não aceita o convite dele, ele destituiu ela do posto de rainha, falou assim: nunca mais você vai ver a face do rei, nunca mais. Está lá no livro de Esther, no primeiro capítulo do livro de Esther, você vai ver essa história lá. A rainha Vasti, ela desonrou, e ele falou assim: eu vou botar outra pessoa para ocupar o seu lugar. Quem desonra, vai perder o lugar e vai colocar, ou Deus vai colocar outra pessoa no lugar. É sério isso, não é? É muito sério. Outro exemplo, Judas. Judas viveu com Jesus, caminhou com Jesus 3 anos e meio, tudo que Pedro, Tiago e João, que todos os discípulos ouviram, ele foi ensinado do mesmo jeito. Ele tinha uma alta posição, ele era um dos 12 que Jesus escolheu. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 para estarem junto de si. Era um dos 12 que Jesus escolheu para estar pertinho dele. E Judas traiu Jesus, e Jesus falou assim: ó Judas, o que você tem para fazer? Faz depressa, vai fazer então, já que você quer me trair, vai e trai de uma vez. Está lá em João 13, 27, põe aí para a gente ver, olha o que estava lá, João 13, 27, João, capítulo 13, respondeu João 13, 1, isso, João 13, 27 diz assim, ó: o que tendes para fazer, você faz de uma vez, faz depressa. O que pretende fazer, faz depressa. Em outras palavras, ele falou assim: sai da minha presença. É muito forte isso, não é? Muito sério. Unidade é estar conectado com Deus e uns com os outros. Amém? Quando você está conectado com Deus e eu estou conectado com Deus, nós estamos conectados uns com os outros. A desonra desconecta. Quando há desonra, as pessoas se desconectam. É impossível haver unidade num ambiente contaminado com desonra e deslealdade. É impossível haver unidade num ambiente contaminado com desonra e deslealdade. Agora o quarto ponto: o mover flui na unidade. Sabe, sempre que a unidade é quebrada, o mover de Deus paralisa. E eu queria contar um exemplo para você agora disso. Sempre que a unidade é quebrada, repete comigo isso: sempre que a unidade é quebrada, o mover de Deus paralisa. Números capítulo 12, de 1 a 5. Abre na sua Bíblia e marca isso aí. Projeta aí para mim também. Números capítulo 12, de versículo 1 a 15. Eu vou ler tudo. Estou lendo na revista, na NVI aqui. Miriam e Arão, olha só, eu queria te convocar, te pedir para prestar atenção nesse aqui que é muito importante. Olha aqui. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita da Etiópia. Ele não casou com uma judia, ele casou com uma mulher cuxita da Etiópia. E a Miriam e o Arão, os irmãos de Moisés, líderes, estavam lá junto com Moisés. Eles começaram a criticar, e olha só o versículo 2: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? O que Miriam e Arão estavam falando assim? Será que é só Moisés que pode liderar a gente? Será que eu também não posso falar? Deus não fala comigo também?
E o Senhor ouviu isso. Olha que coisa pesada. O Senhor ouviu Miriam e Arão criticando Moisés. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Deus chamou os três para uma reunião, lá no gabinete dele, que era a tenda do encontro. Deus falou: Moisés, Arão e Miriam, vem cá para o encontro, quero falar com vocês. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Deus falou assim: eu falo com o profeta, eu me revelo, mas eu me revelo em sonhos e em visões com qualquer profeta, mas com Moisés é diferente, eu falo face a face, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Olha que coisa tremenda. Porque não temeram em criticar o meu servo Moisés. Deus pergunta: por que vocês não tiveram medo de criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra ele e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Tolamente. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cure-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada por 7 dias? Que ela fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Sabe, meus irmãos, Moisés certamente errou. Ele não poderia ter casado com a Cuxita, com uma mulher que não era judia. Ele tinha que ter casado com alguém do povo, descendente do povo de Israel. Ele errou. Mas a questão aqui é que aproveitaram o erro de Moisés para colocar em dúvida a liderança dele, para colocar em dúvida a autoridade dele. Alguém falou aqui nesse final de semana que o erro do líder é um teste para o liderado. A Bíblia diz que Deus ouviu quando Miriam e Arão criticou o líder. Sabe o que aconteceu? A unidade foi quebrada. A unidade foi quebrada. Eu não estou falando isso de mim, eu estou falando de qualquer liderança. É um ensino para a gente. É um ensino. A unidade foi quebrada. Em consequência disso, o mover de Deus parou. O mover de Deus abandonou. Olha o que aconteceu. Põe o versículo 10 aí para mim. A nuvem da presença se afastou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A nuvem se afastou. A nuvem representava a presença de Deus ali, cobrindo o povo. Pecado fez com que a presença de Deus se retirasse dali. O espírito da deslealdade quebra a unidade, e ele é como a lepra, é contagioso. Um desleal sempre vai procurar outra pessoa para ajudar ele a ser desleal. Miriam sempre vai ter um Arão para ajudar a criticar o líder. É contagioso.
e a deslealdade leva ao isolamento. A nuvem parou por 7 dias. Põe o versículo 15 de novo. A nuvem parou por 7 dias. Miriam ficou isolada. A deslealdade fez com que ela ficasse isolada. E a nuvem parou por 7 dias. E o povo não pôde caminhar, enquanto Miriam não foi recolhida, curada. Isso é um ensinamento muito sério para a gente. Só quando a unidade foi restabelecida, é que o mover prosseguiu. Está aqui no texto. Nada que está na Bíblia é por acaso. Isso é um ensinamento sobre liderança para a gente. É muito sério isso. É muito sério. E aí eu paro para ver a nossa realidade. Eu assumi o ministério aqui na Central em 2013. E a gente precisa ser bem realista, né, igreja? E nós vivemos coisas tremendas, poderosas aqui. Temos vivido ainda, mas olha só, até 2018, meados de 2018, foi poderoso aqui. Um alto nível de intimidade com todo mundo aqui. Todo mundo junto. Agora, por que a gente não avança de maneira expressiva desde esse tempo de 2018 para cá? Porque o diabo trabalhou para minar a lealdade, para minar a unidade. Qualquer ataque que vem lá do mundo para cá, a gente vai resistir. Mas quando o ataque é dentro, ele consegue abalar. Nós enfrentamos tantos momentos difíceis, tantas lutas, tantas dificuldades. Começamos a falar línguas diferentes uns dos outros. E nós precisamos de parar. Esse tempo, esse final de semana, foi um tempo de Deus para nós voltarmos a falar a mesma língua. Eu creio que nós saímos daqui desse final de semana falando a mesma língua. Eu creio que temos uma mesma linguagem. Não podemos falar línguas diferentes. Qual é a nossa futura realidade, então? Eu creio, sim, que Deus tem um mover poderoso para essa igreja. Mas esse mover passa pela nossa unidade. Estarmos unidos num só coração, em lealdade às lideranças estabelecidas. Fugir do espírito de rebelião, não ouvir o que a cobra está falando para a gente. Eu creio que a gente está no limiar desse novo tempo. A pandemia veio e deu uma sacudida em muita gente. E muita gente. É aquela árvore que está com um monte de folha, meio seca e meio verde. Balançou, muita folha caiu mesmo. E não foi só na Central não, em muitos lugares também. Eu tenho conversado com muitos colegas meus, amigos. Mas nós passamos por esse momento aqui real nosso. A gente já teve 50 e tantas células, 57 células. Mas nós precisamos de voltar a crescer. Mas para voltarmos a crescer, nós precisamos de nos unirmos, termos um só pensamento, um só coração. Atender a convocação de Deus para nós. Nós queremos ser colunas, nós não podemos abrir mão da herança que foi proposta para a gente. E nós precisamos de restaurar a unidade no nosso meio. É por isso que nós vamos ter esses 14 dias de jejum e oração. Te convoco a orar com a gente. Te convoco a se pôr de joelho, a orar pela sua igreja, a orar pelos seus líderes, a orar pela minha vida, a orar pela vida de cada líder dessa igreja, de cada membro, para que a gente possa viver em unidade. Em unidade. E nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Em unidade. Nós queremos aqui experimentar o que é a verdadeira unidade. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que se uniu a Cristo. Amém?
Aquele que se uniu e não se envergonha de Cristo, porque aquele que se uniu a Cristo, ele creu em Jesus, entregou sua vida a Ele, e ele se fez uma nova criatura, e ele testemunhou publicamente, passando pelas águas do batismo. Tomou a decisão e passou pelas águas do batismo. Ele não é um crente secreto, ele não é um crente que não confessou, ele confessou, ele declarou, e ele assumiu um compromisso público de que é servo do Senhor. Eu quero convidar nossos irmãos do louvor para estarem aqui. E eu quero convidar aqui nosso irmão Silas e nossa irmã Lucimar para estar nos ajudando na ministração da ceia. Amém? Quero convidar nossos irmãos Alex e Rosane para estar nos ajudando também aqui. E nós precisamos de ser um em Cristo. Nós vamos celebrar a ceia agora, declarando que nós rejeitamos todo espírito de deslealdade, e que nós queremos sim, como Cristo foi um em nós. Quero esses dois ali. Como Cristo foi um, como Cristo morreu para que eu e você fôssemos um, nós também podemos viver em unidade. Eu e você podemos viver em unidade. Eu quero convidar você que é dessa igreja para participar